Está começando mais um programa Culturas e Identidades. Eu sou Luriel Rocha, filósofo. O tema do nosso programa de hoje é a parte 2 do texto de Krishnamurti, A Arte de Escutar. Esse texto é primoroso sobre todos os aspectos. Hoje eu vou ler o texto inteiro, eu fiz uma transcrição da palestra. E a parte inicial dele, eu li na nossa aula passada. Hoje eu vou lê-lo inteiramente e, se der tempo, eu faço algum comentário, mas o texto fala por si mesmo. Bem, esse texto é simultaneamente filosófico, místico e religioso. Ele fala de uma qualidade essencial, de um sentido, que é escutar. Escutar não é ouvir, não é? É essencial para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento da virtude da caridade. A escuta também é fundamental para o exercício da compaixão, o ver o outro. É fundamental também para que nós possamos manter uma vida em sociedade saudável. É fundamental para o autoconhecimento. E é fundamental para o conhecer. O que é o conhecer? A gente poderia falar muita coisa sobre a arte de escutar. Evidentemente que essa exposição do Krishnamurti não esgota o assunto. Na aula passada, além do Krishnamurti, eu trouxe também a visão do Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, filósofo. Trouxe também a visão do monge Bernardo de Claraval. E assim como esses luminares, nós temos diferentes e múltiplas visões sobre a arte de escutar. E todas elas vão no mesmo sentido, né? Então, vamos ao texto, porque espero que vocês degustem, aproveitem. E lembrando, a arte de escutar, num sentido imediato, e o Krishnamurti também vai chamar a atenção sobre isso, Bernardo de Claraval chamou, Sérgio Luiz de Castilho Fernandes também chamou. Escutar envolve que não se emita juízo, que não se faça julgamento daquilo que se está escutando. Somente por esta parte, se você está me escutando e a sua mente está funcionando enquanto eu falo, entenda que isso não é escuta, isto é audição. Então, a arte de escutar, ela suspende o juízo, ela não formula o juízo, porque a escuta é um entendimento, ela não é a formulação de um raciocínio. Você escuta para entender o outro, o mundo, os seres. Você não escuta para refletir sobre. Isso não faz da escuta um movimento passivo. Bem, então veja que somente por essa qualidade da arte de escutar, nós já verificamos que o mundo de hoje não escuta. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas estão cada vez mais violentas. Violentas fisicamente e violentas psicologicamente. Estão cada vez mais isoladas e enclausuradas dentro de si mesmas. Vamos ao texto. A arte de escutar. As nossas relações com os seres humanos baseiam-se em um mecanismo de defesa, criador de imagens.
Preste atenção a isso. Em todas as nossas relações, formamos imagens uns dos outros. E são essas imagens que estabelecem relação e não os seres. A esposa cria uma imagem do marido. E o marido cria uma imagem da esposa. Cada um abriga uma imagem da sua pátria, bem como uma imagem de si próprio. A essas imagens, vamos fazendo mais e mais acréscimos a fim de fortalecê-las. E desse modo, por causa da formação de imagens, o verdadeiro estado de relação entre dois seres cessa completamente. Cada um pode observar esse fato em si próprio e, evidentemente, as relações baseadas em tais imagens jamais serão pacíficas, porque as imagens são fictícias e não se pode viver abstratamente. Todavia, é isso que estamos fazendo, a viver na esfera das ideias, das teorias, dos símbolos, tais como nação, como são as imagens que criamos a respeito de nós mesmos e de outros, as quais são puras abstrações e realidades. O que ele está falando aqui? Várias coisas. Uma delas é algo que a gente aprende em filosofia, que se chama identificação objetal. A imagem é alguma coisa que está projetada fora de si, né? Então, uma das coisas mais difíceis para o caminho do autoconhecimento é você, de fato, saber quem você é, sem que esta ideia que você tem acerca de si mesmo tenha sido te dada pela sua família, tenha sido te dada pela sociedade e tenha sido formulada por você mesmo com base em alguma irrealidade. Então, esse é um passo, e é o primeiro passo, que é o processo da desidentificação de si mesmo. Cristo fala: você quer me seguir? Deixa tudo que você tem para trás. Deixa a família, deixa a propriedade, deixa tudo. E me siga. Então veja que este despojamento, quantas pessoas não se apegam de imagem, não é? Quantas pessoas não se apegam a estruturas fictícias, ao título hierárquico que ele tem, ao dinheiro que ele tem, à posição social que ele ostenta, seja ela rica ou pobre, a cor da pele, a beleza estética, não é? Ao cargo que ocupa numa empresa, seja ele pobre ou rico. Então, esse processo da imagem, da identificação, ele é um processo fora de você mesmo. É isso que o Krishnamurti está colocando. Então, quando você está ouvindo uma pessoa, conversando com uma pessoa, você tem uma imagem dela. Você tem um julgamento. Essa imagem te faz ter um juízo, um julgamento sobre a pessoa. Eu gosto, eu não gosto. Eu respeito essa pessoa, eu não respeito, né? Ele fala coisa que eu aprecio, fala coisa que eu não aprecio. Quando você faz automaticamente um julgamento, você já selou a sua capacidade de escuta, né? E o mundo que você passa a ver não é a realidade, é a ficção. É aquela ficção que você criou. Quantas vezes você tem uma imagem de uma pessoa, julga aquela pessoa, e depois a vida te mostra que o seu julgamento estava equivocado? É isso que o Krishnamurti está colocando, entre outras coisas. Se enfrentarmos a vida com imagens, resulta inevitavelmente problemas. Espero que não estejam ouvindo apenas um amontoado de palavras, mas se sirvam do orador como um espelho no qual se possam olhar. Essa ideia do espelho é muito importante na filosofia, na mística, na religião, né? É profundo isso. Afinal, esse é o intuito destas palestras, e não o de reunir uma quantidade de ideias e argumentos,
não para replicar com habilidade, mas antes cada um observar-se a si próprio e ao movimento de sua própria mente, do seu coração, de todo o seu ser, tal como realmente é, sem imagem nenhuma. Se assim fizerem, talvez possamos descobrir como viver completa e totalmente em paz conosco próprios. E por conseguinte, nas relações com o outro, com o mundo e com tudo ao nosso redor. Essa é a arte de escutar. Escutar é uma arte, mas para podermos escutar, exige-se certos requisitos. Primeiro, a mente deve estar imóvel. Caso contrário, não pode escutar. Se vossa mente estiver a tagarelar, a opor-se, a concordar ou discordar, nesse caso, não estareis escutando. Lembra do Sérgio Fernandes? É exatamente isso. Existe uma meditação indiana chamada Dhyana. O que é isso? A mente deve estar imóvel. Deixa-me fazer uma analogia. Se você estiver acalmar a mente, né, sossegar a mente, pacificar a mente, é uma técnica, num princípio, né, de todo ensinamento extremo-oriental. Todo ele. Imagine-se diante de um lago com água muito cristalina, aonde você vê o fundo do lago. Você vê tudo que está ali. Você vê a vida, você vê os peixes, você vê o fundo do lago, você vê tudo. Você pega e atira o lago é cristalino. Você pega e atira uma pedra sobre o lago. Formam-se ondas, não? Quando as ondas se formam, você não vê mais o fundo do lago. Toda aquela superfície extremamente transparente, luminosa, toda aquela realidade desaparece. A mente é exatamente isso. Quando a nossa mente não está em paz, ela é a pedra, como ela funciona como o lago, em que você mesmo joga uma pedra e ela turva a superfície do lago. E você tenta enxergar a realidade do lago e o lago em si, e não vai conseguir nunca. Porque o movimento externo ao lago, a pedra não faz parte do lago, ele foi atirado. O movimento externo te impede a visão. Essa é a necessidade real da pacificação mental. É a suspensão do juízo. Então, num primeiro momento, isto é uma técnica que se aprende. É um controle. Num segundo momento, a gente consegue manter a mente estável, sem julgamento, sem flutuações vindas de fora. E vai acontecer isso sempre. Não se engane. Se você não conseguir tranquilizar a sua mente, se ela não estiver imóvel, você não escuta. A sua mente vai estar sempre tagarelando. Então, o tagarelar, o concordar ou discordar automaticamente do que a pessoa está falando, é um mau hábito de uma mente tagarela. Mas se estiverdes quieto, se estiverdes em silêncio, e se neste silêncio existir atenção, então veja, o ato de escutar, olha o que o Krishnamurti fala. Escutar é uma arte, mas ela exige certos requisitos. Primeiro, ele havia falado da não formação de imagens. Segundo, a sua mente tem que estar quieta. Terceiro, tem de existir atenção. Se estiverdes em silêncio
E se neste silêncio existir atenção, então o ato de aprender terá lugar. Entende o conhecimento? O autoconhecimento? Para todo aquele que deseja compreensão, que não é mera repetição daquilo que se diz, e resolver de verdade os vários problemas da vida, toda comunicação consiste em aprender e escutar. Comunicação é compreensão, né? E é escuta. Convém definir, uma vez por todas, o que entendemos por comunicação. Nós, vós e eu, temos de compreender esta questão, porque comunicar-nos uns com os outros é uma das coisas mais difíceis. E veja, nós nos comunicamos para construir a vida em sociedade. Se nós não nos comunicarmos bem, que qualidade, que tipo de vida nós estamos falando? Em geral, não escutamos nada. Temos naturalmente nossas ideias, opiniões, preconceitos, exclusões, as quais tornam-se uma barreira, impedindo-nos de escutar. Afinal, para escutar, a pessoa tem de estar atenta. E não pode haver atenção se estamos ocupados com os nossos pensamentos, conclusões, opiniões e juízos, porque nesse caso, toda espécie de comunicação cessa. Isto é um fato óbvio. Infelizmente, porém, embora se trate de um fato, raramente temos consciência dele. Vocês já tentaram conversar com uma pessoa que não te escuta? Que não te ouve? Vou falar de escuta no sentido profundo, que não te ouve. Você está falando e a pessoa argumenta junto com você e não adianta nada, não adianta você gritar com ela, não adianta você avançar, não adianta você fazer nada. Ela simplesmente não te ouve. É isso. Né? Então, quando você não escuta o que o outro fala, você está agindo exatamente como essa pessoa. Né? Depois, quando você estiver mais ou menos com a cabeça fresca, você volta e fala. Às vezes pede desculpa, não é? Fulano, desculpa, eu estava mal e não escutei o que você falou. Ou você tem razão no que você falou. Essa é uma reação mecânica, não é? Automática. A arte de escutar é uma coisa dificílima, porque estamos condicionados para aceitar ou rejeitar o que escutamos. Isso é sério. Para condená-lo ou compará-lo com o que já sabemos. E as pessoas fazem isso mesmo. Quase não há escutar que não seja condicionado. Quando eu digo alguma coisa, a vossa reação natural, ou melhor, a vossa reação condicionada, é aceitá-la ou rejeitá-la. O que quer dizer que já sabeis, ou que isso se acha em tal ou qual livro, ou então que tal ou qual pessoa já disse. Por outras palavras, a vossa mente acha-se ocupada com a sua própria atividade. E enquanto essa atividade tiver continuidade, não escutareis. Cumpre pôr de lado todos os nossos pensamentos, conclusões e opiniões, para podermos escutar. Só então a comunicação se tornará possível. Escutar o orador sem tentar ocupar-se em pensar aquilo que diz, se aquilo que diz é verdade ou não, escutando apenas, suspendendo a capacidade de julgar, de avaliar e de condenar. Desejamos conhecer o verdadeiro significado das coisas, conhecer a extraordinária complexidade da existência. Porém,
não escutamos de verdade. Só podemos escutar quando a nossa mente permanece silenciosa, quando deixa de reagir imediatamente e surge um intervalo entre a reação e o que se escuta. Nesse intervalo há então quietude e silêncio. E só neste silêncio há compreensão, que não é compreensão intelectual. Veja, muitos de vocês, ou quase todos que me ouvem, já passaram pela experiência, que não é intelectual, de acontecer um clarão na sua mente. Você fala, entendi. E é entendimento mesmo. E você não sabe colocar em palavras aquele entendimento. E quando aquele entendimento acontece, verdadeiramente falando, você olha para aquela realidade de uma forma completamente diferente. E você compreende o que você está vendo. Isso não é compreensão intelectual. Isso é o silêncio. É o silêncio que revela o outro, o real, a verdade. Não é a tagarelice mental. Então toda a filosofia, toda a mística e toda a religião parte da escuta. A mente não pode tagarelar. Pode parecer estranho isso que eu estou te falando, porque vocês certamente vão encontrar muitos filósofos que dizem que uma das tarefas da filosofia consiste em fazer a mente tagarelar, em torná-la lógica. Pois é, isso é uma das grandes, talvez a maior impostura do desvirtuamento da filosofia ocidental. E poucos filósofos conseguiram resistir a essa impostura. Sérgio Fernandes resistiu. Se existir um intervalo entre aquilo que é dito e a nossa reação ao que é dito, nesse intervalo, quer o prolonguemos por um período longo, quer por alguns segundos apenas, nesse intervalo, como poderemos observar, surge a clareza. Então, o entendimento, a sabedoria, a compreensão não são fruto de um esforço extremamente elaborado da nossa capacidade mental, da nossa capacidade argumentativa. Isso é uma das maiores mentiras no âmbito da filosofia ocidental que já se contou. Existe uma diferença enorme entre um filósofo, aquele que de fato pratica filosofia, que é sabedoria, e o professor de filosofia. O professor de filosofia é formado. A filosofia não é uma disciplina acadêmica, não é? Não é uma profissão. Ela tornou-se uma profissão. Mas é preciso distinguir entre o filósofo e o professor de filosofia, mesmo que ele tenha os maiores títulos do mundo. Esta pessoa, o professor de filosofia, é incapaz de te levar a este tipo de caminho. Krishnamurti não era filósofo. Então a filosofia é algo que existe independentemente do título universitário. Graças a Deus, o Extremo Oriente, a Ásia, a Índia, a China, eles conservaram, né, a mística persa, eles conservaram essa sabedoria.
E nós, no Ocidente, estamos voltando desde o século XVIII, XIX. Leibniz, por exemplo, se interessava, Schopenhauer, para o entendimento da filosofia extremo-oriental. Porque eles mantiveram o caminho, nós perdemos. Porque pervertemos o ensinamento primordial e ensinamos há não sei quantos mil anos que nós temos que transformar a mente numa mente tagarela, julgadora, emissora de juízos, porque somente esta mente tagarela conseguirá ser sólida o suficiente para julgar o mundo, separar o mundo, fatiar o mundo, para compreender. Bem, isso é um processo de açougueiro mental. Você corta o corpo, a alma e o espírito, e depois de retalhar, quer extrair alguma vida ali dentro. Vou repetir. Se existir um intervalo entre aquilo que é dito e a nossa reação ao que é dito, nesse intervalo, quer o prolonguemos por um período longo, quer por alguns segundos apenas, nesse intervalo, como poderemos observar, surge a clareza. Esse intervalo constitui o cérebro novo. A reação imediata representa o cérebro velho. Lembra que ele falou que nós somos condicionados a reagir? Somos mesmo, socialmente falando, em termos familiares. Né? E não há aqui ninguém culpado, correto? Não é para jogar culpa nas pessoas, no seu pai e na sua mãe. Eles ensinaram o que eles sabiam. E ninguém ensina o que não sabe. Então é preciso ter compreensão com a forma como nós somos criados. Porque às vezes ela não foi uma forma boa. E via de regra não é. Não porque existe maldade, mas porque há incompreensão. Eles também foram ensinados pelos pais deles, segundo o que os pais, os seus avós, sabiam. Isso não significa que a gente não possa aprender. Não é? Então, é essa reação imediata que é o cérebro velho, é a escuta, é o ouvir condicionado, é a reação condicionada. Só o novo é capaz de compreender, não o velho. Só quando esse cérebro velho se aquieta, se torna possível descobrir a existência de um movimento de qualidade completamente diferente. E é esse movimento que há de trazer clareza, porque só ele é clareza. Para podermos compreender essa vida, precisamos aprender a cada minuto a seu respeito e jamais abeirarmos dela com o que já foi aprendido. Isso em filosofia se chama quid, que é a capacidade do espanto, do espantar-se. As pessoas hoje não mantêm esse inquérito, essa interrogação, esse desconhecimento sobre o mundo, né? Essa capacidade de maravilhar-se. Eu posso falar para você, eu conheço essa xícara, né? Você está com a mente tagarelando. Se ao olhar a xícara, eu ainda mantiver, e isso é natural, o quid, a capacidade de falar, mas o que é isso? Né? Há um ponto de interrogação aqui, há algo que eu sei que não está explicado e que me escapa completamente. Isso é o quid. É algo que nós também aprendemos na filosofia, a verdadeira. A falsa não. Para podermos compreender essa vida, precisamos aprender a cada minuto a seu respeito e jamais abeirarmos dela com o que já foi aprendido. A mente tem de ter atenção por aquilo que a rodeia, ter consciência da tristeza e da sordidez, como também da beleza da árvore ou da nuvem, iluminada pelo sol.
não só consciência externa, como também interna, de modo a escutar todos os sussurros, todos os murmúrios, desejos secretos, tendências e impulsos, escutá-los sem nenhum julgamento, mas tão só escutar. Perceber o que é. Escutar, ouvir atentamente é uma arte. Na verdade, escutar um som é uma arte extraordinária. Ao escutar sem julgar e sem interpretar, verão como se tornam extraordinariamente sensíveis. Isso é verdade. A mente torna excepcionalmente desperta quando escutamos simplesmente, sem identificar nem traduzir aquilo que ouvimos, pois tudo isso nos impede de escutar de modo simples. Escutem que ouvimos, pois tudo isso nos impede de escutar de modo simples. Escutem o cantar dos passarinhos. Não lhes deem nomes, mas escutem simplesmente o som que eles fazem. Vocês já fizeram isso? Escute simplesmente o som da floresta, o som da cidade, sem pensar em nada. Escutem o movimento dos vossos pensamentos. Não os controleis nem digam, isto é certo, isto é errado. Movam-se junto com eles. Esse é o percebimento em que não há escolha nem condenação, julgamento, comparação, interpretação, mas simples observação. Quando o homem aprende a escutar, ele não precisa de nenhum código moral ou de comportamento, porque a moral é impositiva. Isso significa que a pessoa não conhece a si própria. Ela não conhece os seus impulsos, ela não conhece os seus desejos, ela não conhece os seus movimentos internos e externos. E ela é incapaz de ser o juiz de si próprio. Essa é a razão pela qual os grandes homens são virtuosos. Eles não são moralistas. Tá claro? Então, a moral condicionada, a moral de código, a moral social, a moral comportamental, ela tem que existir como forma de controle de um ser humano desequilibrado. E quanto mais desequilibrado uma cultura, mais código. Isso equivale a dizer que, eu já falei em outra aula, que nós temos algo que se chama justiça biológica. É biológica porque é do corpo. O nosso corpo conhece a nossa medida, o nosso metrum, segundo os gregos. E esse conhecimento advém da consciência. Então, um homem que tem consciência de si, ele não precisa de lei humana para regê-lo, porque ele é regido pelo Espírito. É a lei nele. Veja que uma das coisas mais difíceis que você tem quando o indivíduo não tem consciência de si é falar para ele que ele tem um comportamento inadequado. Ele não admite, ele não assume, porque ele não entende, não é? É isso. Ele não escuta, portanto, ele não tem entendimento. Ele não escuta ele mesmo, não. Esse é o percebimento em que não há escolha, nem condenação, julgamento, comparação, interpretação, mas simples observação. Isso deixa a vossa mente sobremodo sensível. Nesse estado de percebimento, há atenção, ao invés de controle e concentração. É estar atento de modo total e ilimitado, consciente e inconscientemente. Se escutardes sem resistência de espécie alguma, estou certo de que vós sereis um estado, de que vós vereis um estado de revolução dentro de vós mesmos.
não operada por meio de uma compulsão qualquer de minha parte, mas de maneira completamente natural. Perceba isso. Esse processo é realmente pessoal. Ele não pode ser induzido por nenhum mestre, por nenhum padre, por nenhum pai, por Deus. É uma iniciativa pessoal. O problema não é como efetuar a transformação, pois, se souberdes escutar corretamente, sem resistência nenhuma, a transformação se realizará independentemente de qualquer ato consciente. Escutar é uma arte. Escutar não se exercita, escuta-se em tempo real, que é o instante. Esse escutar do instante dá origem a uma revelação extraordinária que transforma realmente toda a nossa existência. Se escutarmos os nossos pensamentos, as nossas exigências, o desespero em que podemos nos encontrar, veremos então, sem procurar fazer coisa alguma com relação a isso, quão a nossa mente se torna extremamente lúcida. Isso por si só pode originar uma extraordinária revolução psicológica. Escutar é uma arte. Escutar não se exercita, escuta-se em tempo real, que é um instante. Essa é a razão pela qual, e o trecho acaba aqui, essa é a razão pela qual a tradição extremo-oriental chama muito a atenção para o agora, o aqui e agora, né? Não viver no passado e não viver se projetando no futuro. Viver o agora. Então, veja que ele fala que a escuta não é resultado de um treinamento, né? Você escuta em tempo real. Então, você está conversando com uma pessoa. É claro que se você não sabe escutar, você vai ter que fazer um esforço muito grande num primeiro momento para dominar a sua tagarelice mental, dominar os seus impulsos, dominar o seu julgamento mental, dominar as suas emoções. É óbvio, né? E para fazer esse domínio, você tem que estar olhando para dentro de si. Porque a reação automática é quando você aparentemente ouve algo que está em desacordo com você, com o que você pensa, você reage. Nós no IMUB, o IMUB nasceu e nós temos um curso, Filosofia e Consciência, que é um curso de quase 30 anos, em que nós ensinamos essas coisas. E repito, ao longo dessas quase 3 décadas, cada vez mais eu comprovo que o Krishnamurti está correto. E às vezes até comigo mesmo, eu resvalo na emissão de juízo. Não é comum fazer isso, mas a gente faz. E efetivamente, quando nós fazemos, é a pedra atirada dentro do lago. Então, os indianos têm, eu havia começado isso e não concluí. Os indianos têm uma meditação que eles chamam dhyana, que é exatamente essa meditação que acalma a mente, que deixa, né, faz com que ela cesse essas flutuações, né? Então, este texto de Krishnamurti, um texto curto, uma palestra curta, é uma das coisas mais primorosas que existem em termos de ensinamento, né? Conforme eu havia falado para vocês na aula anterior,
vivemos num mundo em que as pessoas falam por todas as formas e meios tecnológicos, né? Fala através do telefone, fala através do computador, fala através de internet, né? Fala através de anúncio, de propaganda. Existe muito som, praticamente nenhuma escuta. A escuta é uma abertura, é uma quietude, é uma compreensão, né? A escuta, ela não tem resistência, ela não gera uma fricção. Escutar, a escuta verdadeira, ela não é dolorida, ela não te atinge, ela não te humilha, ela não te eleva. Porque as pessoas também falam, às vezes podem falar que você é uma pessoa muito importante, que você é uma pessoa bonita. Se você se identifica com isso, então você não está escutando. Você está fazendo o processo que eu havia citado de identificação objetal. Ou seja, você está identificado com uma imagem que a sociedade projetou sobre você, uma imagem que você projetou sobre si mesmo. Essa imagem não é real. Porque veja, quando o real em nós expressa a verdade em nós, nós não nos sentimos importantes. Tampouco nos sentimos desimportantes. No sentido de sentir-se humilhado. Alguém é mais rico e alguém é mais pobre, não é? Do que você. Porque essa é a realidade social. Tem sempre alguém mais bonito, tem sempre alguém mais rico, tem sempre alguém mais inteligente. E o inverso é verdadeiro. Tem sempre alguém mais pobre, tem sempre alguém menos inteligente, tem sempre alguém mais feio. Nós temos que ter o nosso centro em nós e não no outro. Então, a escuta é a escuta do outro e é a escuta de mim para mim, né? E como ensina o Krishnamurti, o ato de aprender, né? Toda comunicação, e a comunicação é aquilo que dá-se de boca a ouvido, a comunicação tem alguém falando e tem alguém escutando. O ato de aprender, portanto, toda comunicação consiste em aprendizado e escuta. É natural. E isso aqui, que é algo tão simples, né? Nós nascemos, vivemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Não importa se você é um monge que está dentro do monastério, é uma coletividade. E é fundamental para a vida da coletividade, a boa vida, e para a sua própria vida, que a arte de escutar seja, de fato, uma forma de viver e de morrer. E essa forma é consoante à sua consciência. Bem, nós vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo encontro.